Então, pessoal, começando mais um videozinho aí. Todo semestre, né, eu gravo a série do que eu aprendi no semestre, no dito cujo, né, dito cujo semestre aí de medicina. Agora eu tô no 6º período, mas tem que gravar o do 5º período, né? Não terminei o 6º, claro, mas vou trazer um pouquinho o videozinho. A respeito do 5º período, foi um período que a gente entrou no ciclo clínico, né? Saiu do ciclo básico, então entrou no 3º ano de medicina. Então a gente começa a aprender bastante sobre as doenças em si, né? Então sobre o tratamento, sobre o diagnóstico. Então a minha faculdade é dividida em 3 unidades curriculares, né? Como eu falei nos outros vídeos. Então são 3 unidades curriculares por semestre. Então na primeira unidade curricular foi sobre dor. Então a gente aprendeu toda a fisiopatologia da dor, da inflamação, então, como que os receptores funcionam. Então quando você tem uma lesão no tecido, os tipos de receptores que a gente tem, né? Então receptor de dor, de calor, de pressão, tá? O trajeto da dor e a dor propriamente dita. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, que pode ser um tumor, pode ser uma cefaleia tensional, pode ser uma enxaqueca. Dor no tórax. Então, por exemplo, uma pessoa com dor no tórax, a gente aprendeu que pode ser várias coisas. Pode ser um infarto, pode ser uma angina instável, pode ser uma angina estável, né? Angina no sentido de uma dor aqui na região torácica, tá? Tem uma característica da dor, né? Claro. Então, um refluxo, uma doença do refluxo gastroesofágica também pode causar dor aqui na região do tórax. Então, eu vi toda a fisiopatologia dessas doenças, diagnóstico, tratamento. Aí, dor abdominal. Então, por exemplo, pode ser uma colicistite, pode ser uma coledoclitise, pode ser uma cólica biliar, por exemplo, ou pode até ser um abdômen agudo, né? Por exemplo, um abdômen agudo obstrutivo, um abdômen agudo perfurativo, isquêmico, tá? Aí a gente foi para dor nas pernas, por exemplo. Na dor nas pernas a gente viu as doenças vasculares, então doenças arteriais, doenças, né, venosas. Então viu toda essa parte das doenças arteriovenosas, entendeu? Então esse foi o nossa primeiro C do 5º período, né? Então essa parte aí de dor aí nas regiões do corpo. Na próxima UC, né, foi sobre, basicamente, né, o nome da UC, ela é sobre o trato gastrointestinal, né, assim, então a gastroenterologia. Mas ela vai englobar basicamente a cirurgia geral. Então a gente aprendeu as principais causas ali de abdômen agudo, as causas, por exemplo, de doenças do TGI inteiro, então do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do ânus, do reto, tá? Então, por exemplo, algumas doenças que vão acometer o esôfago, além do refluxo gastroesofágico, então uma acalásia, tá? Doenças do estômago, uma úlcera, uma gastrite, doença do intestino delgado, tá? Uma doença celíaca, uma doença de Crohn, doença do intestino grosso, uma retocolite ulcerativa, tá? Doenças que podem cometer ali o reto, o ânus, por exemplo, a doença de Crohn também, tá? Deixa eu lembrar mais uma do ânus aí que a gente viu, um abscesso, por exemplo, tá? Até doença de fissura anal, esse tipo de coisa, a gente viu essas coisas aí, é bem feio. E aí a parte cirúrgica, a gente já bastante parte de cirurgia, então tratamento de várias doenças ali do trato gastrointestinal são cirurgias. Então a gente viu essa parte de cirurgia, então emergência, né, abdômen agudo. Basicamente tem muitas questões de cirurgia geral aí no trauma, na emergência vai ser o abdômen agudo, né.
Aí na última unidade curricular a gente viu basicamente muitas doenças autoimunes, né? Por exemplo, as artrites, as colagenoses, as vasculites. Então toda essa parte aí que o reumatologista vai cuidar. Então a parte reumatológica é bem chatinha, doenças bem complexas, tratamentos complexos, pra gente ter uma visualizada aí geral desse tipo de doença. Além dessa parte aí, né, dessas 3 partes das unidades curriculares, a gente teve durante todo o semestre uma matéria que a gente chama de habilidades médicas e comunicação, que é mais a parte prática, né? Então a gente viu toda a parte ali de ACLS e PAUS, né? A ACLS seria o Advanced Cardiovascular Life Support e o PAUS seria o Pediatric Advanced Life Support. Então a parte ali de emergência, né? Primeiro atendimento, parte de intubação, a parte do PAUS ali, né? Todo o manejo de uma criança, por exemplo, com choque. Então a gente viu essa parte aí, que é bem interessante também, né? A parte da massagem cardíaca ali, que não é uma massagem, né? As compressões cardíacas e tal. E basicamente o semestre foi esse, né? Foi um semestre bem puxado, conhecido na faculdade por ser um semestre bem puxado, bastante conteúdo, né? Então essa parte aí das doenças, né? do TGI são bem vastas, são bastante doenças, a parte da dor também é grande, a parte das artrites, das colagenoses, vasculites também são grandes, tem bastante coisinha das doenças, mas foi interessante. A gente teve um aumento aí do nosso conhecimento. E também semestre passado eu entrei num estágio, né, que a gente chama de liga acadêmica. Você que faz medicina já deve saber como é que funciona. Eu posso até gravar um vídeo sobre isso, se for interessante para vocês, que seria um estágio com plantões no hospital, né? Então eu peguei eu fiz aí a inscrição para uma liga acadêmica de ortopedia e traumatologia, que é algo que eu tenho interesse em cursar na residência. Então você fica lá no hospital, no atendimento lá e faz a triagem, faz atendimento. É bem interessante aí, é algo novo, né? Então você ficar no plantão no hospital lá, junto com os médicos, com os enfermeiros. Então é isso aí, pessoal. Se tiver dúvidas aí, bota no comentário. Já tem tudo que eu aprendi no 6º período.